é da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este é provavelmente um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Com certeza você já ouviu, você já falou, você já recitou sobre esse versículo. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nas mais variadas versões, com certeza você já ouviu isso. Muita gente, no entanto, acredita que todas as coisas cooperam para o bem na perspectiva daquilo que nos satisfaz, na perspectiva daquilo que o nosso coração deseja, daquilo que nós planejamos. Porque, na verdade, nós sempre buscamos colocar a palavra de Deus, encaixar a palavra de Deus na nossa vida. E isso não está certo. A nossa vida é que deve se encaixar na palavra de Deus, e não o contrário. Então, quando a gente diz todas as coisas cooperam para o bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a gente pensa na gente. Nós pensamos em nós, naquilo que nos satisfaz, naquilo que nós queremos, naquilo que nós estamos planejando. Mas a palavra, o apóstolo Paulo não quis dizer bem isso. Na verdade, todo o capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem grande importância, porque Paulo está escrevendo a história da salvação em Cristo e por Cristo. O apóstolo não está querendo dizer que vai dar tudo certo na nossa vida, que tudo aquilo que a gente faz dá certo. Esse sentimento temporal de que tudo vai ficar bem não é algo novo. Hoje a gente ouve muito isso. Está tudo bem, tudo vai ficar bem. Mas esse sentimento é algo que vem lá no tempo dos gregos, romanos. E eles ensinavam esses pensamentos, esses sentimentos para os seus filhos, dizendo a eles: vai ficar tudo bem. Mas o apóstolo Paulo comentou sobre isso. E é isso que nós estamos vendo. Paulo disse que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas. Mas
A diferença é que Paulo não estava falando de um sentimento temporal ou de um sentimento positivista. Ah, vai ficar tudo bem, tudo está bem, vai dar tudo certo. O apóstolo Paulo definiu esse bem muito além de qualquer sentimento humano, de qualquer riqueza, de qualquer conforto ou bem-estar. Então, o contexto desse versículo é que o apóstolo Paulo está tratando de viver com a ajuda e o poder do Senhor, no meio de tanta dor e sofrimento. Paulo não era alheio à dor. Ele teve muitas experiências à beira da morte, passou por prisões, agressões, perseguições. E quando Paulo fala o bem, ele sabe que isso é um pré-requisito para Deus continuar trabalhando nele e em todos os cristãos que verdadeiramente amam ao Senhor. Na verdade, Paulo está falando sobre o bem para que cada um, ele e também cada um dos cristãos, sejam mais parecidos com Cristo. Mas vamos dar um exemplo. Você é assaltado por uma pessoa, então é porque o Senhor vai dar algo muito melhor para você. Se você não passa numa prova para entrar numa determinada universidade, então é porque o Senhor vai abrir uma porta numa universidade muito melhor. E por aí vai. As nossas ideias, as nossas compreensões. Mas não é esse tipo de compreensão, de ensinamento que Paulo está falando. Porque ele não está falando de um sentimento temporal. Aquilo que é melhor para mim, segundo o meu entendimento do que é bom, segundo a minha compreensão das coisas. O que acontece, na verdade, é que nós balizamos todas as coisas pela nossa compreensão, por aquilo que é melhor para nós, pelo nosso entendimento. Mas o propósito de Deus, o propósito do Senhor, será sempre maior do que qualquer pensamento, do qualquer sentimento humano. E se nós formos seguir a leitura da carta aos Romanos, no capítulo 8, vamos perceber que Deus chama os seus para um propósito. E este propósito é o de sermos parecidos com Cristo, para que Cristo seja visto nas nossas vidas. Na verdade, o Senhor já nos destinou para isso. Mas Ele ainda está moldando a nossa vida para essa finalidade, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, quando
o apóstolo fala que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, ele quer dizer que Deus age para que nós sejamos parecidos com Cristo e para que o Senhor Jesus seja visto, seja reconhecido nas nossas ações e nas nossas vidas. Porque Deus está nos moldando para essa finalidade. Deus está nos moldando para que nós sejamos bons, para que o bem realmente apareça na nossa vida. Podemos dizer, podemos até perguntar, né? Mas quem é o bem? Antes, o que é o bem? E depois, quem é o bem? O bem é Jesus. O bem é Deus. O bem é o Cristo. E a finalidade de Deus estar nos moldando, a finalidade de nós sermos catequizados pelo Mestre Jesus, é para isso. Para que nós conformemos a nossa vida a Jesus. Para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Para que Ele seja notado, seja visto, seja valorizado nas nossas ações e nas nossas vidas. Então, o entendimento de que tudo concorre para o nosso bem, que todas as coisas nos satisfazem, todas as coisas acontecem do jeito que nós queremos, do jeito que nós planejamos, esse entendimento não está correto. Claro que nós precisamos acreditar que tudo fica bem, que tudo melhora, que tudo dá certo. Mas precisamos entender que esse bem que o apóstolo Paulo nos diz aqui é o ser parecido com Jesus. É o deixar-se moldar pelos ensinamentos de Jesus. Então, se nós entendermos que quando Paulo diz bem, não significa apenas o nosso conforto, a nossa riqueza, a nossa saúde ou o nosso bem-estar. Quando Paulo diz bem, ele está querendo que nós deixemos nos conformar a Jesus. É a conformidade a Jesus Cristo que é o objetivo dessa palavra. Todas as coisas trabalham juntas. Na medida em que nós conformamos as nossas vidas com os ensinamentos de Jesus e amamos a Ele, nós vamos fazendo Jesus, fazendo o Cristo aparecer na nossa vida. Nós vamos mostrando que o que é bom, na verdade, o que é bem, é estar com Jesus, seguir o Mestre, colocar em prática aquilo que Ele nos pede. Por isso eu disse, todas as coisas trabalham juntas.
não é somente o bem temporal, não é somente o nosso conforto, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem significa que Deus quer agir na nossa vida para que nós sejamos parecidos com Jesus. Para que nós conformemos a nossa vida à vida de Jesus. Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, é justamente para lembrar e levar a cada um de nós, cada cristão, a imagem de Jesus. E não levar para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde somente. Claro que isso faz parte, mas não é o objetivo da palavra do apóstolo. E quando ele diz tudo concorre para o bem, Deus age em todas as coisas para o nosso bem, ele está querendo dizer que, na verdade, a língua portuguesa traduz para nós assim, mas no original, no grego, essa palavra, quando fala do bem, é algo assim, é comparado a algo tão bom, que é como se já tivesse ocorrido. Então, Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, na medida em que nós buscamos seguir os ensinamentos de Jesus. Com esse objetivo, o objetivo de nós conformarmos a nossa vida aos ensinamentos dele, à vida dele. E não ajeitar a palavra de acordo com a nossa vida. Tudo o que acontece na vida dos cristãos tem o objetivo de torná-los mais parecidos com Cristo. Este é o bem que o apóstolo Paulo fala. Nos tornar mais parecidos com Cristo. Então Deus age para isso. Deus age em todas as coisas para nos tornar mais parecidos com Jesus. Para que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos. E mesmo quando nós passamos por situações dolorosas, de sofrimento, nós temos uma resposta abençoadora e com esperança para as pessoas, para nós. Claro que nós não enxergamos coisas positivas no meio à miséria, à fome, aos desastres deste mundo, mas isso não é tudo. Isso não é toda a realidade. Há uma realidade, uma promessa da parte do Senhor, que estaremos juntos com Ele na vida eterna. E isso é verdadeiro, porque o Senhor promete e cumpre tudo aquilo que Ele promete.
Então, essa palavra, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, quer dizer que o Senhor usa tudo e todos para nos fazer parecidos com Cristo. Mas se definirmos o que é bom, enxergando apenas aquilo que nós queremos ver, se nós definirmos o que é bom, o que é bem, somente naquilo que é bom para nós, o nosso bem-estar, nos nossos interesses, nós vamos perder a verdadeira, a real aplicação daquilo que o apóstolo nos traz. As coisas boas e ruins contribuíram para um bem muito superior, ligado à vida espiritual, à vida eterna com Deus. E isso nós vemos na própria palavra. Paulo, um grande servo do Senhor, e apesar de tudo que fez, orando ao Senhor, ainda assim, ele não retirou o espinho da carne. Esta foi a vontade de Deus na vida de Paulo. O bem do Senhor, apesar da nossa mente humana não compreender, esse foi o bem do Senhor na vida do apóstolo. Daniel, outro servo do Senhor, também recebeu livramento de uma morte certa dentro da cova dos leões ferozes. O Senhor agiu e o bem aqui foi a libertação e o livramento de Daniel. Moisés não entrou na terra prometida, pois o Senhor não permitiu que ele entrasse. Moisés queria muito entrar e ver a terra prometida, como nos diz o livro do Deuteronômio, mas Deus tinha outros planos. E como diz o profeta Isaías, os planos do Senhor são maiores. E nós, na nossa pequenez, na nossa humilde compreensão, nós não entendemos os planos do Senhor. Nós buscamos fazer aquilo que nós entendemos, aquilo que nós queremos. Como eu disse, buscamos o nosso bem-estar temporal, buscamos o nosso prazer, buscamos a nossa satisfação. E queremos colocar isso como sendo o bem que Deus faz para nós. Claro que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mas no sentido de que tudo deve fazer com que nós sejamos mais semelhantes a Jesus, ao nosso Mestre. Estevão, um outro servo do Senhor, foi apedrejado na frente das pessoas, daqueles que perseguiam os cristãos. E apesar de Estevão ter sido um grande homem de Deus, ele foi morto por causa do Evangelho. Então, o Senhor, Deus, age em favor de cada cristão que Ele ama, que ama Ele. Mesmo isto não sendo bom aos olhos humanos. Você pode dizer, mas
Deus não deveria deixar Estevão ser apedrejado, ser morto ali, porque estava defendendo o Evangelho. Mas nós não entendemos os desígnios, os projetos de Deus. E Ele tem para cada um de nós os seus projetos. E Ele age em favor de cada um que ama a Ele, mesmo isso não sendo bom aos nossos olhos, mesmo que nós não achemos isso bom. Ah, mas Estevão foi apedrejado, foi morto a pedradas, isso não é bom aos nossos olhos. Moisés, coitado, queria tanto entrar na Terra Prometida, Deus não deixou. Isso não é algo bom aos nossos olhos. Por outro lado, Daniel foi livrado de ser comido pelos leões. Ah, mas isso é bom. Tá vendo como é que a gente tem as nossas percepções? Nós sabemos distinguir as coisas, mas sempre em favor nosso, sempre para nos beneficiar. Mas Deus sempre tem o melhor. E isso nós podemos e devemos confiar plenamente nele. Através da ação de Deus na nossa vida, em nosso favor, os seus propósitos, os seus planos nunca serão frustrados, nos diz o Salmo 18. Deus tem sempre o melhor para nós. Embora esse bem, esse bom de que o apóstolo fale, não seja muito de acordo com do nosso entendimento, com as nossas ideias. Mas Deus tem sempre o melhor e nós devemos confiar plenamente na sua ação, sabendo que o Senhor age em nosso favor, sabendo que o Senhor usa tudo e todos para nos fazer parecidos com Ele. E quando o apóstolo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, quando o apóstolo diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, é exatamente isso. Deus age. Deus tem o melhor para nós. Deus quer que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Deus quer que nós conformemos a nossa vida à vida do Cristo. E assim, sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Afinal, acreditamos que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Imagem nós somos de Deus. E devemos ser cada vez mais semelhantes a Ele. Isto quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus.